Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. E hoje eu chego com mais uma edição do quadro Quem São Eles? Nós vamos destacar a partir de agora o Botafogo da Paraíba, que será adversário do Vila Nova na próxima segunda-feira pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Este jogo vai acontecer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Para a gente trazer detalhes do Botafogo, direto lá de João Pessoa, eu tenho a satisfação de receber o Iaco Lopes, ele que faz parte do site também, do canal Voz da Torcida, é um espaço alternativo que acompanha de maneira muito bem feita as equipes do futebol paraibano. Iaco, obrigado por atender o meu convite, é um prazer recebê-lo aqui no canal. Eu que agradeço demais o convite e ter sido escolhido entre as várias pessoas que falam sobre o Botafogo para conversar um pouquinho, e tem muito assunto legal sobre o Botafogo que a maioria das pessoas não conhece, até porque são um time bem alternativo também, né? Tá há 7 anos já na Série C, mas tem muita coisa legal para a gente falar sobre o Botafogo. Botafogo do meu amigo Paulo Cavalcante, amigo de quase 2 décadas. Sempre que se fala no Botafogo, eu me lembro dele. Bem, Iaco, vamos falar aqui primeiro desta campanha do Botafogo, né? O Botafogo que passou praticamente a Série C inteira até agora, essas 14 rodadas já realizadas, ou na zona de rebaixamento ou próximo dela, ali naquelas primeiras rodadas. Me fale um pouquinho desse histórico do Botafogo até agora na competição, por que de tantas dificuldades? É interessante isso, porque se você for pegar o Botafogo no começo do ano, era um time muito promissor, né? Até para brigar pelo acesso. É um time que contratou Léo Moura, e contratou Léo Moura vindo do Grêmio, né? Diretamente do Grêmio, que ele tem disputado a Libertadores no ano passado. Contratou Felipe, que não vinha de alto nível, mas que chegou em alto nível, jogando muito bem aqui. E era um time, de fato, caro. Era bem caro. Não é informação, mas é um chute, mas com certeza uma das maiores folhas da Série C, isso aí sem dúvida. Era um time muito caro no começo do ano. Vinha de um projeto com o Evaristo Pisa, já que ele estava desde 2018 no Botafogo. Ele formou o elenco, ajudou na formação do elenco. Era um cara que a torcida conhecia e gostava dele. No final de 2019, assim, ficou meio desgastado isso. E aí, para explicar essa situação do Botafogo, não dá para a gente tentar analisar sobre ela, sem falar da briga política, que aí é o ponto da crise que entrou o Botafogo. O Botafogo, hoje, existe a situação e a oposição. Se você for pegar anos atrás, não existia isso, era apenas um grupo político. Esse grupo político se dividiu muito pela Operação Cartola, que vocês devem ter ouvido, né, no Brasil todo. Isso saiu, a questão de manipulação de resultados, e que alguns ex-dirigentes do Botafogo foram envolvidos na operação, inclusive o Breno Moraes, por exemplo, está banido do futebol ainda, pelo STJD. Da passagem de 2019 para 2020, o ex-presidente Sérgio Meira, que era o presidente do Botafogo, ele tentou afastar esse pessoal da Operação Cartola. Acontece que o pessoal do grupo político dele não entendia muito de futebol, digamos assim, para simplificar. Não era muito vivido assim, no meio do futebol, e cometeram vários erros assim, futebolísticos mesmo, de contratar errado, de demitir na hora errada, de achar que sabia mais do que sabia de verdade, e principalmente a questão financeira. Gastou mais do que podia, isso porque ele começou o ano com muito dinheiro. Foi a maior receita da história no ano passado, quando o Botafogo disputou a final da Copa do Nordeste. Vendeu o Clayton por R$1 milhão para São Caetano. Então, assim, o Botafogo estava com dinheiro, tanto que contratou Léo Moura e contratou Felipe. A briga política se acirrou muito, assim, nos portais aqui da Paraíba, sempre com notícias de um dirigente alfinetando o outro. Segunda-feira tem um programa aqui de rádio que sempre tinha dirigente que ligava e ficava brigando um com o outro. E isso tudo foi culminando para uma briga política. E essa briga política foi o grande responsável pela demissão do Evaristo Pisa, ainda em março, quando o Botafogo perdeu para o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste. E nesse momento do ano, em março, um pouco antes da pandemia começar aqui no Brasil, o Pisa tinha 2 derrotas, para você ter noção. Ele foi demitido com 2 derrotas, uma para o Fluminense, fora de casa, e uma para o Santa Cruz, fora de casa também. Então você vê como não é tão justa assim a demissão do cara. Ser demitido com 2 derrotas para o Fluminense e Santa Cruz, não tem tanto sentido assim. E ele estava no G4 da Copa do Nordeste, por exemplo, e aí essa troca veio bem na hora da pandemia. O Botafogo fez só um jogo, não mentira, 2 jogos, e aí teve a pandemia, e o Botafogo passou 4 meses sem treinador.
Aí voltou o Campeonato Paraibano e o Botafogo trouxe o Mauro Fernandes, que é um cara que estava no Brasiliense no começo do ano, mas é um treinador assim, experiente, mas que já está um pouco atrasado, digamos assim, não conquistava título, nem um grande mérito, nem uma grande vitória há muito tempo. Veio para o Botafogo, não fez um bom trabalho, fez um trabalho bem fraco, para falar a verdade. Conseguiu ser eliminado no Campeonato Paraibano para o 13, que está disputando a Série C também, mas naquele momento o 13 era um time bem fraco, hoje é um time mais forte, mas na época era um time muito fraco, e que eliminou o Botafogo com uma virada. O primeiro jogo o Botafogo ganhou e perdeu o segundo. E aí, sem o Paraibano, você perde também uma receita para o ano que vem, né? Você não tem como antecipar a cota da Copa do Brasil, que sempre fazia, todo ano o Botafogo antecipava. E aí você já perdeu R$1 milhão sendo por antecipar. E aí os cofres do Botafogo começaram a ficar bem limitados. Nesse momento, o Botafogo trouxe um executivo de futebol, algo que não tinha, e foi um dos grandes problemas do ano. Trouxe o treinador, que era o Rogério Zimmermann, só que não deu certo, não funcionou. O Botafogo perdeu muitos jogadores saíram, inclusive o Kelvin, por exemplo, que inclusive foi sondado aí pelo Vila Nova, o Kelvin, mas foi parado no São José. Jogadores importantes, o Lohan foi para o América Mineiro, entre vários outros. E a crise política, somado com muita saída de jogadores e entrada de poucos, sim, vieram poucos jogadores bons, com bagagem para ser titular, culminaram na fase do Botafogo. No começo da Série C, quase ninguém aqui, assim, falando seriamente, achava que o Botafogo ia estar nessa situação agora. Podia até achar que o Botafogo não fosse classificar, mas estar na zona do rebaixamento na 14ª ou 13ª rodada, ninguém imaginava. Então a situação é crítica, e chegou nesse momento, principalmente por briga política e por pessoas que administraram o clube e não conheciam o futebol. Esse tipo vamos dizer, essa metodologia, o torcedor do Vila conhece bem. O Vila também passou por um momento parecido assim no ano passado, quando o time teve a maior receita da sua história e, ao invés de ascender a Série A, acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, o Evaristo retornou, né, estreou aí contra o Imperatriz na última rodada, 7-0. O Imperatriz é uma espécie de bônus, né, neste grupo aí, neste grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, é um doador de pontos. O Botafogo foi lá e cumpriu. E o Botafogo agora deu uma aproximada, né, dos times que estão ali à frente na tabela, aspira sair dessa zona do rebaixamento. E para esse jogo de segunda, Iaco, o que é que você imagina que o Evaristo vai fazer? Qual deve ser o provável Botafogo para enfrentar o Vila Nova aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga? Pensando friamente, eu não acho, por exemplo, que o Botafogo vai ter uma postura ofensiva que teve contra o Imperatriz. Contra o Imperatriz, o Pisa colocou o Erivelton, que é um meia, como lateral direito, por exemplo. Então, assim, era um time muito ofensivo. O Marcos Aurélio retornou e foi titular já, e jogou muito bem, inclusive. Então, assim, ele foi com um time bem ofensivo e foi um time para frente. Eu não acho que ele vá seguir com essa ideia para o jogo contra o Vila Nova. Até porque o Vila Nova, não só no campeonato, mas pegando só como mandante, e o Vila Nova é um ótimo mandante, né? Assim, se eu não me engano, são 5 vitórias e 2 empates. Então, o Vila está muito forte em casa. Tá tudo bem que vai ter desfalques importantes na defesa, que aí é um ponto que talvez incentive um pouco o Pisa a sair um pouco mais de trás. E o Pisa não é um treinador defensivo, é até um cara que gosta de atacar, gosta de times para frente. Eu acho que a escalação vai ser parecida com a do Imperatriz, mas postura dentro de campo vai ser um pouco mais cautelosa. Mas para tentar chutar uma escalação, seria Felipe no gol. Então, vamos assim, Felipe, aquele goleiro, jogou no Corinthians, isso, no Flamengo, né? O Marcos Martins, tá muito bem aqui. O Marco Martins, ele jogou aqui no futebol goiano, jogou no Atlético, jogou no Goiás, jogador oriundo de Minas Gerais, né? Pode continuar, Iaco. Exato. Na zaga, eu imagino que ele vai seguir com o Donato e o Rodrigo, que estava no Brasiliense, né? Antes de vir para o Botafogo. Na lateral esquerda, eu imagino que ele vai manter o Mário Sérgio, que estava até jogando no futebol goiano, né? O Mário Sérgio é formado na base do Goiás, jogou algumas temporadas aqui na Aparecidense, é um jogador conhecido do futebol goiano. E aqui, assim, ele tá tendo muitos problemas de lesão, mas ele tá jogando bem. Contra o Imperatriz, ele fez a partidaça. Inclusive, ele voltou aí para Goiás, que foi pai agora, então parabéns, Mário Sérgio. E no meio campo, eu imagino que ele também vai manter o Vitinho como primeiro volante, Vitinho que veio do do Santo André, que estava jogando com o futebol paulista, e o Juninho, que formam uma boa dupla de meio campo. Acho que esses dois você não conhece não, acho, né? Os dois volantes, né, eu vejo apenas o histórico deles, assim, por onde eles já jogaram. O meio é o Marco Aurélio, né?
Exato. Aí o meio-campo já é o Rodrigo Andrade e o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, que ele jogou no Bahia, no Curitiba, né, no Ceará, Isso. jogador conhecido aí do futebol Isso é brasileiro. rodado. Os outros dois seriam Diego Rosa e Ramon. Isso. Provavelmente vai ser isso. Acho que ele não vai mexer muito no time, não. Até porque deu certo, né? O Diego Rosa fez gol, o Ramon fez gol, então eu imagino que ele vai querer manter esse esquema. Até porque também não tem muitas opções, não. Acho que a única opção que ele teria para mexer um pouco nessa tática é o Igor Leite, aquele que já jogou no Fluminense, Londrina, um pouco conhecido também pelo Brasil, que já rodou jogou aqui no Goiás também, o Igor esteve aqui verdade, no Goiás, e essa dupla de ataque aí, Diego e Ramon, esteve, né, a dupla esteve no Vila Nova no ano passado, né, o Diego tinha vindo lá do Paysandu, e o Ramon, na verdade o Ramon esteve aqui em 2018, o Diego que esteve aqui no ano passado. É um time, né, relativamente conhecido aqui do futebol goiano. Iaco, eu quero te agradecer aqui pela participação, pela disponibilidade. Tivemos alguns problemas técnicos aqui para gravar, mas felizmente deu certo no fim. E desejo toda sorte a vocês aí do portal. Eu sou alguém que comecei a minha carreira na mídia alternativa, tenho um carinho enorme pela mídia alternativa. Acho que em muitos momentos ela tem uma produção muito melhor do que a mídia comercial. Então dedico a vocês e desejo a vocês toda sorte nesse projeto e espero vê-lo crescer profissionalmente muito. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e honrado por ser escolhido para falar sobre o Botafogo, sobre o futebol paraibano. E aí o pessoal que quiser acompanhar um pouco sobre o futebol paraibano pode me seguir lá no Twitter, @IacoLopes, ou pode seguir o próprio Voz da Torcida, que também tem matérias muito boas, vozdatorcida.com, ou nas redes sociais, @Voz da Torcida. Futuramente também estou fazendo um canal com o jornalista Pedro Alves, do Globo Esporte, sobre futebol paraibano, então também vai ter esse espaço para a gente debater. E algum dia, se tiver um assunto sobre futebol goiano, com certeza você será meu convidado. Eu te agradeço muito, Iaco. Eu recebi aqui o Iaco Lopes, lá do Voz da Torcida, trazendo as informações do Botafogo. Você agora, torcedor colorado, tem um pouco mais, né? Sabe um pouco mais sobre esse adversário que vai enfrentar o Vila Nova na próxima segunda-feira aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Eu agradeço sempre a audiência de vocês aqui com o canal, o carinho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.